Opa, Confrazê em ação na área, com o Starbox e quase todo o nosso time, né, Beto Luiz, o patrono da bagaça. Como é que você tá, porquinho? Tudo bem? Ó, o Chico Lang aí, o Soveral e um grande convidado, que é uma espécie de pai profissional que eu tenho nessa vida jornalística. Tata Muniz, o Tata Muniz foi um dos maiores repórteres, é ainda, né, meu? Da televisão brasileira, do esporte, foi titular daquele timaço do Luciano do Vale no auge do show do esporte. É uma honra ter você com a gente, Tata. Eu tô aqui sussurrando, porque eu tô num corredor aqui da Casper Libero, tô furando uma aula de assessoria de imprensa. Eu tenho tanto arranca-rabo com os caras de assessoria de imprensa. Vamos ver se eu consigo lidar melhor depois dessas aulas aqui. Boa noite, Beto, boa noite, Soveral, boa noite, Chico, e boa noite, Tata Muniz. Muito obrigado por aceitar o convite. Por onde andas, meu querido? Eu é que agradeço o convite. Beijo para você aí, um abraço para o Beto, um abraço para o Soveral, meu amigo, irmão Chico Lang, parceiro de tantas jornadas e ídolo de todos nós. Pois é, eu estou trabalhando, né, meu? Não tem nenhuma outra forma de ganhar a vida, né? Eu sou hoje diretor de políticas públicas da CDI, que é uma companhia de informação enorme no Brasil, trabalha com governos, grandes empresas. Eu estava no governo do estado até 31 de dezembro do ano passado, na Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado, como diretor de comunicação e marketing. Com a mudança de governo, eu obviamente fiz aquilo que o bom comissionado de governo faz, né? Entreguei meu cargo ao governador para que ele pudesse escolher a pessoa que quisesse seguir. Fiquei um mês de férias lá na minha Boracéia e voltei para assumir esse posto na CDI. Na vida privada é isso que eu tenho feito. Na vida jornalística, eu não parei, né, Ale? Eu continuo, eu tenho feito muito Band Esportes, fiz no ano passado, praticamente os últimos 3 anos, Comebol TV. Não sei se vou fazer esse ano, porque ela trocou de mãos. E tenho feito National Sport Channel permanentemente, lá na Com Brasil, com programa todo dia das 3 às 4 da tarde, transmissões como as da Fórmula Indy no ano passado, e devemos repetir esse ano, estamos terminando de acertar. Enfim, continuo tocando, mas não ganho mais a vida como jornalista. O que eu lamento, aliás, profundamente. Eu gostaria de ser como você, como o Chico, que ganham a vida com isso todo dia, mas infelizmente não há mercado, pelo menos para o tamanho das minhas dívidas, dos meus filhos, dos meus netos, do cachorro, não tem mais como fazer isso só trabalhando no jornalismo esportivo. Eu repito, eu lamento, mas faz parte. Bom, pessoal, eu sou suspeito para falar do nosso convidado Tata Muniz, trabalhei com ele muitas vezes, foi com ele que eu tive as primeiras oportunidades em projetos com Jorge Cajuru também. O Tata sempre me ofereceu um microfone, né? E aprendi muito, muito mesmo. E só estou na Gazeta por conta dele, porque graças a ele eu fui lá, já contamos essa história com o Gotino, né, Beto, né, Chico? Vocês estavam aqui na live. Eu fui cobrir a Paralimpíada de Atenas para o canal do Tata, o National Sports Channel. Ele me enfiou dentro do avião, me deu uma câmera e eu trouxe de lá a reportagem, a cobertura, uma amizade com o Gotino, um furo de reportagem sobre o Rivaldo e a possibilidade de migrar para uma emissora maior, e ele mesmo previu isso numa cartinha que ele escreveu para mim, assim, ó, você vai pegar o trem, monta no trem, porque o trem não passa tantas vezes, e quando eu abri a mala, eu estava no trem, cara, indo para o estádio do Olympiacos fazer a estreia do Rivaldo com o Reinaldo Gotino, e aí a vida fez esse cruzamento de coincidências, ou não, sei lá. Beto, eu te dou a honra para começar esse bate-papo. Temos muito para falar de futebol, da vida do Tata também, reta final do Campeonato Paulista. Fica à vontade aí, tema livre para você, Beto. Legal, obrigado, Ale. Boa noite, Tata, Edu, Chico. Bacana estar com vocês. Tata, estava falando aqui nos nossos bastidores. Eu me encontrei com você uma vez. Estávamos eu, Ale, e foi num barzinho na Pompeia. Faz mais ou menos uns 15 anos, e a gente estava falando sobre possibilidade de um patrocínio de uma empresa chamada PPA, Portal, com o Flávio Pérez, uma empresa lá de Garça. E foi muito gostoso esse encontro. Nós ficamos lá quase que umas 3 horas e meia, e o pessoal de Garça estava conversando com a gente ali também para ver se nós conseguimos. Aliás, a PPA é líder de mercado aqui no Brasil em portões eletrônicos, né? E cairia muito bem realmente um patrocínio da PPA naquela época.
e nós chegamos a ter outras conversas e eu estou muito feliz com o pessoal da PPA sobre esse assunto. Quase que a gente conseguiu engatar, não conseguimos, mas eu estou muito feliz em te rever aqui. Seja super bem-vindo no nosso Confras em Ação. E super legal estar com você. Obrigado, Tatá. Vamos continuar o nosso bate-papo aí ao longo desses próximos minutos. Eu é que agradeço, Beto, a sua gentileza. E quanto ao que o Alexandre falou, ele tem razão, né? A vida dele cruzou com a minha, né? Mas eu fui apenas um elemento de passagem, nada mais do que isso. Ele só está onde está e faz o que faz, e faz bem feito, porque ele é um talento... Aliás, com todo respeito aos locais onde ele trabalha, ele é um talento pouco reconhecido. Ele deveria ser mais reconhecido, mas eu sei como é que o mercado funciona. E, Alexandre, é o seguinte, se eu soubesse que eu não sei como colocar a capa do jornal grego, onde você está, junto com o Gotino, em manchete com o National Sport Channel, ela está aqui no meu laptop, mas eu não tenho como mostrar para dizer que você, além de tudo, foi tema de reportagem de um jornal grego ao lado do Gotino. É verdade. Eu mostrei na live que a gente colocou o Gotino aqui para bater um papo, eu cheguei a mostrar o jornal mesmo, em papel, que eu tenho guardado. Tá amarelando, né? Mas ele tá guardadinho numa caixa lá. Tô sentindo falta do nosso colega Osmar Garrafa, Chico Lang. Será que o Garrafa subiu no salto alto agora que virou apresentador do Mesa Redonda? Ou seria porque ele tem uma reunião importantíssima de condomínio hoje, do qual ele é síndico? Ainda. Fala, Chicão. Eu acho que a segunda possibilidade é mais viável, né? Boa noite a todos. Prazer mais uma vez estar aqui com vocês. E, nossa, quando eu vi o Tatá aí, eu nem acreditei que era ele hoje o nosso convidado, né? Eu sou muito fã do trabalho do Tatá, acompanhei muito e conheci primeiro o pai dele, né? E que trabalhava lá no Corinthians e nos ensinou o caminho das pedras, né? Tinha muitas conversas, ele dava muitas dicas, né? Embora eu não fosse de rádio e nem de televisão na época, era de jornalismo escrito, mas na época o jornalismo escrito era muito forte, né, Tatá? Então, a gente tinha notícias, às vezes, que nem as pessoas de rádio tinham, né? O dirigente gostava, dava mais crédito para aparecer no jornal e na rádio do que na televisão. Era uma coisa engraçada isso, né? A televisão, na verdade, ganhou muita força depois dos anos 70, principalmente quando virou colorida no Brasil, né? É uma coisa que a gente um dia fala a respeito disso, mas é gozado. Eu peguei uma época em que o rádio era forte e o jornal também, o jornal escrito. Era um documento, todo mundo queria aparecer no jornal, todo mundo queria dar uma entrevista, né? Todo mundo queria falar, ficar registrado, aparecer com foto, jornal preto e branco, né? Não tinha nem foto colorida, mas era um tempo muito bom. Era um tempo muito bom de que a notícia ela era uma coisa rara de ser dada, né? Era muito difícil. Mas era mais fácil dar furo, porque as pessoas falavam, né? As pessoas não tinham onde se expressar e se expressavam nos dois veículos de maior força da época, né? Que era o jornal e o rádio. Agora, a TV hoje, né, Tatá, ela veio para ocupar um lugar e também, eu não digo que está ameaçada, né? Mas perdeu um pouco de espaço para as mídias sociais, né? Mas eu não acho que isso vá derrubar a televisão. Eu acho que não. Pelo contrário, a televisão agora é a televisão que está entrando no streaming, né? Não é o streaming que está entrando na televisão. Então, a gente tem que ver muito bem isso aí, porque o streaming, para as empresas, ele é muito mais barato que a TV a cabo, né? Então, é uma coisa interessante. E a Comebol, por exemplo, na qual você trabalhou tanto tempo, né? E provavelmente vai continuar trabalhando, e essas transmissões de Fórmula Ford, tudo isso, elas vão ficar muito fortes, né? Mas elas vão continuar na televisão que está no streaming, né? É isso que o pessoal hoje em dia
Eu leio ao contrário, né? Não vejo que está tudo virando streaming, não é assim, né? Nem no Japão é assim. O Japão hoje, o Asahi Shimbun, que é o jornal escrito, ele vende 17 milhões de exemplares por dia. Os streamings hoje, todos eles são muito assistidos, e a televisão também. Então, quer dizer que você vai pegar o Japão como modelo de comunicação e você vai ver que é exatamente isso que está acontecendo. Tudo, a televisão, o rádio, foi tudo para o streaming. E o streaming entrou, abriu portas para a televisão, continua todo mundo junto e misturado, né? Mas é outra cultura, é um povo mais intelectualizado, mas, enfim, é um exemplo que eu gosto de falar. E vamos falar um pouco do Corinthians, né? Porque Jura? é, Jura? Ale, eu não vou. Hoje eu não vou. Eu não tenho nada para falar do Palmeiras. Hoje, Mas eu descobri o seguinte: que o Corinthians tem time, mas não tem técnico. E o São Paulo tem técnico, mas não tem time. E isso facilita o caminho. E os dois se bobear vão jogar semifinal no campo do Palmeiras. Pode ser, porque o Morumbi tem som, né? Então, eu não duvido que isso aconteça. E quem vai ser favorecido por isso vai ser o São Paulo, evidente, porque. Mas já imaginou, cara, se isso acontecer? A Mancha Verde tem a sede em frente à Rua Turiaçu, bem ali, no comecinho da Turiaçu. Não, o PCC já mandou a ordem. O PCC já mandou a ordem, tá tudo bem. Não teve nada na Independente, que é vizinha do Morumbi também. Tá tudo no esquema. Mas a Gaviões vai seguir esse esquema? Eu não sei. Então, quer dizer que as finais do Campeonato Paulista, se isso acontecer mesmo, as semifinais podem ser regadas a sangue, suor e cerveja, né? Infelizmente. Vamos aguardar. Ô, Tatá, o que você acha disso? Você pode ponderar também sobre aí o que disse o Chico Lang a respeito de comunicação, né? Estamos vivendo um momento de muita transformação, uma loucura, e o Soveral precisa entrar na roda também, mas depois que o Tatá fizer o comentário, o Soveral toca pela primeira vez na criança. Vai lá, Tatá. Bom, primeiro dar um beijo no Chico, né? O Chico é um amigo de longuíssima data. O Chico me atendeu sempre de maneira absolutamente free, sem me pedir nada em troca por algumas vezes, né? Várias dessas vezes você, Alexandre, estava junto. A primeira foi no novo programa de esportes da Trianon AM 740, quando a gente tirou uma rádio absolutamente desconhecida para colocar ela em quarto lugar em São Paulo, que não é muita coisa, mas naquela época era. Não fosse o infeliz do diretor lá, o negócio tinha ido embora, mas enfim. E depois o Chico teve conosco, você, eu, o Chico estivemos no Corinthians em Marcha, reeditando o programa que meu pai fez por 40 anos ininterruptos e cuja propriedade é da minha família. Em relação à comunicação, isso vale um programa inteiro, que não é o fórum adequado, não é agora. Eu sou professor de comunicação e marketing universitário, eu trato desse assunto há pelo menos 25 anos, o que ia acontecer com a TV por assinatura. Está escrito aí nos meus artigos, eu não estou contando agora como ia ser a derrocada da TV por assinatura até que ela chegasse num patamar de 5 milhões de assinantes, que vai demorar mais uns 2 ou 3 anos, e ali ela vai estagnar e ficar, nunca mais vai crescer e nem vai desaparecer. E sobre tecnologia, eu falei disso 1 milhão de vezes, o NSC foi o primeiro a trabalhar no mobile, não era nem smartphone, transmissão de televisão em telefonia celular. Imagina, eu estou falando de 2006, quando os dinamarqueses vieram me buscar aqui no Brasil. Eles são da Response Fabriken, que é a maior empresa do mundo para streaming de telefone, para a gente fazer os primeiros testes. Na Copa da Alemanha, os colegas em Munique, no centro de imprensa, podiam assistir o NSC. Esse é o sinal da faculdade, tá, gente? Eles podiam assistir o NSC no laptop, porque a gente tinha o mesmo sinal da TV por assinatura dentro do computador, e eu era chamado de louco aonde eu ia, até que a gente fundou em 2004 a Abra Web TV, Associação Brasileira das Televisões que usam a plataforma web para transmitir o seu sinal. Eu e um monte de gente. Hoje eu sou presidente dessa associação. Nós estamos terminando de formatar estatuto,
regra de novo, ampliando ela para algumas outras coisas ao lado do pessoal da ABOTS, que é a Associação Brasileira das OTTs, porque eu acho, Chico, para ir direto ao assunto e deixar o Alexandre colocar na parada o Soveral, que isso é o futuro da comunicação, não tem mais como voltar atrás, o smartphone é o nosso telefone, não existem mais coadjuvantes no mundo, todos são personagens, porque com o telefone na mão você pode fazer uma reportagem, fazer um furo de reportagem, pode transmitir uma desgraça como a que aconteceu no Litoral Norte, enfim, você pode fazer o que você quiser, a única coisa que a gente precisa ter, que nós não temos, é regulamentação. Aí alguém vai dizer, pô, é o governo interferindo de novo. É sim, precisa ter uma regulamentação, porque o que tem de pirataria nesse campo, eu não vou citar o nome, eu tenho aqui a Vivo a cabo na minha casa. A Vivo agora acabou de receber um pacote de 7 canais que sei lá de onde vieram. Entre eles tem um canal que é na Grande São Paulo. Sábado eu ligo, os caras estavam transmitindo o videotape de Corinthians e Atlético Mineiro, final de 99, com a narração do Luiz Carlos Júnior, o placar e o símbolo do Sport TV. Então, e aquilo é uma TV sob web, que foi levada para a televisão. Então, a gente precisa ter regulamento. Sabe por quê? Porque a imagem do Chico custa uma fortuna de dinheiro, a imagem do Alexandre Silvestre custa uma fortuna de dinheiro, o que nós fizemos na televisão, que está nos arquivos, custa uma fortuna de dinheiro, e nós não temos regulamento. Essa gente está andando sem regulamento. Precisa ter. É isso que eu acho, e numa próxima oportunidade, se quiser discutir mais, eu estou aberto para... Vamos sim, Tatá. Vou passar a bola para o Soveral. O Roger chegou agora. Você está no litoral norte ainda? Em Ubatuba, Roger? Boa noite, Silvestre. Boa noite, Beto. Boa noite, meu querido e admirado Chico Lang e o Sorval. Não, por incrível que pareça, eu estou num evento e como o Beto não tinha me avisado que eu ia participar hoje, chegou o link, eu acabei entrando aqui, mas eu estou num mega evento aqui, ó. Você conseguiu retornar, então, são e salvo lá de Ubatuba. Sim, mas foi muito triste o que aconteceu lá. A gente continuou fazendo doações, tanto em dinheiro, a gente tem pegado alguns amigos e tem feito bastante colaboração. E também de alimentos e água. Mas o trabalho do governo do estado agora foi muito pontual e, apesar do número de mortes já estar em mais de 65, a gente está tendo um apoio muito grande, tanto da rede hoteleira, que está sendo aproveitada no litoral norte de São Paulo, que iria ficar ociosa, e também a gente está tendo um apoio das comunidades, dos grupos de igrejas, enfim, todo mundo está ajudando. Então, graças a Deus, as mortes não se recuperam, mas as famílias estão sendo assistidas. Legal, Roger. Daqui a pouco você fala do teu Santos aí, que arrancou um empatezinho polêmico contra o Corinthians. Soveral, é a tua vez. Desculpe-me pela indelicadeza, você que estava tão empolgado, falando tanto nos bastidores desse estúdio, agora pode destilar tudo o que você quiser sobre futebol, comunicação, explorando aí o nosso convidado, que é o Tatá Muniz. Fica à vontade, Soveral. Aliás, vocês têm vínculos corintianos aí, pelo que eu sei. Graças a Deus. Bom, como dizem os americanos, né? So many issues, so little time. Ou seja, quantas coisas para a gente dizer em tão pouco tempo, né? A gente devia um dia estar todo mundo sentado a uma mesa, quem sabe lá no Jerônimo, quer dizer, que não está mais entre nós, mas restaurante que meu pai ia direto, o Jerônimo beijava meu pai, adorava meu pai. É impressionante aquilo. Quem sabe onde a gente vai lá. Revela. Ele tem um irmão surdo-mudo, Jerônimo, né? Não sei se ele está vivo, o irmão dele, mas enfim. De qualquer forma, essa questão da comunicação é muito interessante. Eu acho que o Tatá tocou num ponto legal, citou um caso real. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não misturar regulamentação com censura. E essa linha divisória que eu acho difícil. Não é uma linha fácil. Porque, na verdade, as pessoas, às vezes, fazem o crime de falso testemunho, falam ilações aí, cometem ilações erradas, às vezes com intenção dolosa de prejudicar e às vezes de maneira culposa, a pessoa nem sabe o que está fazendo. E eu estudei direito também, eu estudei arquitetura e direito. O campo que divide aí essas coisas é muito tênue, é muito complicado, ele é muito hermenêutico. Então a gente tem que tomar, um caminho, esse é o desafio. Agora, contra Corinthians, porque como o Tatá falou que o arquivo de imagens aí de vocês valeu muito, o meu infelizmente não vale nada, né? Senão eu vendia. O arquivo de imagens é pífio. Mas, de qualquer jeito, sobre o Corinthians, eu estava conversando com vocês antes, e
concordo com o que o Chico falou sobre a questão do Corinthians. Nós temos uma carência de treinador. Foi uma estupidez da nossa diretoria, um equívoco muito grande, efetuar um rapaz sem experiência que podia estar treinando a Ferroviária, o Água Santa, um time mesmo, o Guarani, com todo respeito, agora que não é mais o Guarani de 78, para fazer uma carreira e ganhar encorpamento para dirigir o Corinthians. O Corinthians, pelo tamanho que ele tem, todos sabem disso, não é lugar de laboratório de testes. Foi a mesma coisa com o Coelho, com os Marlós e outros testes que fizeram, que todos deram no mesmo lugar. Todos fracassaram. Se um treinador experiente chega lá, já não é brincadeira, imagina um sujeito que não tem experiência e bagagem. E no futebol profissional, tem que ter experiência. No alto nível, estou falando, né? Evidente. Tem que ter experiência. Não? E o Corinthians está levando muita coisa na base da simpatia, é cria da casa, eu acompanho a rede social, ele é gente nossa. O que é isso agora? Nós somos amadores. O São Paulo, de fato, com todo respeito a você, Silvia, como o Miller falou no Mesa Redonda, e falou bem, você pegar o camisa 10 do São Paulo, o Luciano, cá entre nós, assim, é uma piada, né? É uma piada os caras fazerem isso com o São Paulo. São gestões e gestões e gestões que a gente sabe como é que são. Inclusive, meu pai era muito amigo do Juju, que eu conheci bem, o Juju, e é uma tragédia atrás da outra, uma briga por poder e que se dane o clube. O São Paulo é isso. Não estou preocupado com o clube, estou preocupado com eles. Então, azar do São Paulo. Eu acho que o Corinthians poderia estar melhor se tivesse, talvez, acertado já algumas coisas, principalmente a parte defensiva do time, falando do clube. Do meio para frente, uma coisa maravilhosa. Mas o Lázaro cometeu alguns erros no jogo contra o Santos, dignos de um treinador absolutamente inexperiente. As substituições foram mal feitas, ele errou nisso daí, né? E chamou o Santos para cima, com todo respeito ao querido Roger, que eu gosto muito, um cara muito bacana, admirador de Nova York, como eu, já conversamos um pouco sobre isso em off. O Corinthians tem mais time que o Santos. Isso não é verdade, isso é uma coisa que, sabe, o resultado que eu previa era 2-1, 3-1, que seria um resultado normal pela diferença dos times. O Santos tem um time organizado, o Helman é um bom técnico, bem melhor que o nosso, o Odair Helman. O Santos tem um time que está bem distribuído no campo, eu tive essa sensação. Não conheço o Santos com o Roger, nem um pouquinho perto dele, mas vi um time bem distribuído. E o Corinthians com alguns buracos, algumas coisas, se valendo do talento do Renato Augusto, do Roger Guedes, do Roberto. Não dá para ser assim. Vai chegar no Brasileiro, por isso, já falei isso, vai pegar um Flamengo, vai tomar um coco se não tomar cuidado. Porque esses caras... Aí é outro nível, né? Então, até o Palmeiras, não pode chegar com o Palmeiras na vida. Assim. Então, basicamente, enfim, essas coisas são muito legais. O Tatá falando do futuro das mídias. Você já ouviu falar na Fate Popcorn, Tatá? Essa é uma americana que descobriu o home theater. Essa mulher é incrível. Descobrir as tendências tecnológicas de comunicação. Agora, uma coisa eu vou dizer para vocês, para encerrar, porque eu gosto de falar. Quanto mais se facilita a comunicação, mais as pessoas estão ignorantes, no sentido da desinstrução. Que loucura isso. Que loucura, né? É um dilema, é um grande conflito que a gente, inclusive, estuda aqui na faculdade, né? É um tema muito polêmico. Ô, Tatá, para a gente não ampliar tanto, vai falar um pouco do Corinthians. Você acha que o Lázaro não é esse cara para assumir o Corinthians agora? Tá gostando, não tá gostando? E projetando já o futuro, aí essa reta final, esse afunilamento do Paulistão. Até onde vai o Corinthians, do Lázaro? Olha, Ale, a única referência que eu tenho do Corinthians é o que eu vejo em jogo ou no estádio, esse ano eu ainda não fui no estádio, ou na televisão. Eu não tenho nenhuma outra referência, aliás, nem eu e nem ninguém aqui. Nem você, que faz o dia a dia dos clubes, porque não é permitido para você, nem lá e nem em lugar nenhum, que você veja treino, nem o Chico. Então, a gente não tem a menor ideia. Nós temos frames daquilo que acontece num treino transmitidos lá pela TV Timão. A partir desse instante, eu fico sem base para poder falar. Eu só posso falar aquilo que eu vejo no jogo. Mas o jogo é uma composição de 90 minutos construída ao longo de uma semana. O Corinthians teve uma semana limpa para trabalhar.
Em relação ao Fernando Lázaro, portanto, eu não posso dizer o que ele aplicou no treino e se ele levou para o jogo, porque eu não vi treino. Então, eu não sei se aquilo foi improvisação da hora ou se foi efetivamente o que ele trabalhou. O que eu vi foi um Corinthians acuado no começo do jogo, mesmo vendo que o Santos não queria propor jogo. Se alguém lembrar aqui do primeiro minuto 40, 2 minutos de jogo, o que estava acontecendo, vai relembrar que o Santos entrou, e eu não posso usar a expressão que eu quero, mas vocês já sabem qual é a expressão, entrou morrendo de medo. Eu trabalhei com alguns caras que jogavam um pouco de bola, convivi muito tempo com essa gente, uns minhocas, né? Rivelino, Gerson, Tostão, Carlos Alberto Torres, Mário Sérgio, jogaram pouca bola. Só então, porcaria. Jogaram nada. E eu convivi com esses caras anos a fio, no dia a dia. E os caras diziam, 2 minutos de jogo, se o adversário não quiser te enfrentar, ele fica trocando bola atrás. O Corinthians talvez não tenha percebido isso. Depois conseguiu desenvolver o jogo. Lamentavelmente, teve dois grandes azares. O primeiro azar foi a bola desviar na zaga e tirar o Cássio, que eu acho que se precipitou na queda, mas eu entendo por causa do tamanho dele que ele tinha que definir para onde ele ia no primeiro gol. E no segundo gol, é fruto do que o treinador fez, obviamente se você está com o jogo para matar o Santos por 3 ou 4-1, por qual motivo você vai colocar o Giovani? Você vai colocar o Michael, que ainda me parece fora do peso. Não, mas é que estava programado aqui, os fulanos aguentavam a carga de 73,7%, e depois eles não aguentavam mais, eles iam estourar. Tá bom. Então, desafia o preparador físico, ou desafia o que está no caderno do cara, fala, só que hoje vamos fazer o seguinte, vamos até o fim, Renato, segura mais um pouquinho, fulano, segura mais um pouquinho, não, colocou o menino no jogo, o menino fez uma jogada absolutamente infeliz, e o resultado foi esse, o mundo inteiro xingando o treinador. Ele não tem estofo para segurar esse xingamento. Eu amo de paixão o pai dele, imagina, o pai dele chamava o Muniz de Bibira, né? Eles eram amigos pessoais de casa e tudo. Eu amo o Zé, eu tive com o Zé no final do ano, no lançamento do busto do Basílio. Ele é muito jovem. Eu acho que depende muito do que vai acontecer. Acho que o Corinthians passa na frente do São Paulo, é a minha opinião. Vai ganhar do Santo André, o São Paulo não vai ganhar do Botafogo. Então o Corinthians vai passar à frente. Sei lá onde vai ser o jogo, tomara que seja na Arena. Acho que tem possibilidade de passar pelo São Paulo se jogar em casa. E aí ferrou para mim, né, meu? E para os São Paulinos. E quando chegar a final do campeonato, se é isso que está se apresentando aí, irmão, ou faz uma porção de gol no tal de Palmeiras lá no Allianz Parque, ou então vai tomar bucha de novo, e isso pode custar a vida dele, porque uma derrota cachapante de final de campeonato diante do Palmeiras, Chico sabe isso tão bem quanto eu, ou melhor que eu. Só tem um cara que segura, que foi o Rogério Ceni, que tomou de 4. Isso, né? É o único. A invertida, e que tem costa muito larga. Mas jogou direitinho, não jogou mal, não. Podia ter ganho o jogo. Ô Chico, eu vou te dar... Desculpa se não é soberba da minha parte, mas eu vou pegar minha faixa de capitão aqui do time, vou entregar para você, Chico. Toca a bola com a galera, fala mais um pouquinho do Corinthians, coloca o Roger na rodada, traz o Beto de novo, explora o Tata Muniz, que eu preciso conversar com a professora aqui, preciso me apresentar para ela, senão eu vou tomar falta, tá bom? Eu já volto, mas eu estou ouvindo. Beleza, Silva. Então, eu quero explorar bastante o nosso santista aqui do grupo, né? Porque, afinal de contas, o Santos não tem nada com isso, né? Tatá, Bob, Soveral, ele não tem nada a ver com isso. Se o Corinthians tem um técnico que não está à altura do clube, das tradições do clube, da força, da grandeza do clube, o Santos não tem nada com isso. O Santos foi escapando, né, do rebaixamento, aí garantiu a estabilidade, a permanência no Grupo A do Paulistão. A gente sabe que não vai ser fácil daqui para frente, que tem campeonatos mais difíceis para o Santos, né? Mas vamos reconhecer, foi um belo resultado do Santos, né? O Santos achou o resultado, né? Achou, como disse o Tatá, no chute de fora da área, a bola desviou no Gil. O Cássio realmente, não só o Cássio, mas todo goleiro grande tem essa dificuldade, né, Tatá? Quando a bola vai no chão, no canto, é difícil pegar. O Dida tinha esse problema.
né? O Dida tinha muito esse problema. A bola, às vezes, vinha de longe, não é no alto. O goleiro do Palmeiras, Bob, o Everton, ele tem essa dificuldade também. Você vai lembrar o gol do Gil, né? Contra o Palmeiras, o 2-2. Foi uma bola rasteira no meio do gol. E ele muito baixa, a bola pingou antes de chegar nele, e aí tirou ele completamente da jogada. Esses goleiros altos e grandes, eles têm dificuldade mesmo de pegar a bola baixa. Muita gente não percebe isso, insiste em mandar a bola no alto, né? E aí que não tem jeito. Mas eu queria saber do nosso querido santista, o Roger, o que ele achou do resultado, hein? Belo resultado do Santos. Talvez tenha sido o resultado mais importante da rodada, né? Ou da temporada para o Santos até agora, né? O que você acha? Chico, você é eu adoro você. Você é um cara que eu escuto com muito respeito, com muito carinho. E assim, foi um resultado que caiu do céu para o meu Santos. Porque assim, o Santos entrou no jogo achando que ia ser um jogo que ele ia tomar sufoco do início ao fim e acabou sufocando ali, jogando de igual para igual até os 20 minutos. Depois o time perdeu um pouco o andar da carruagem. O que você ressaltou na tua análise do pós-jogo, Chico, que eu assisti aqui no Confras, e eu também coloquei, e eu acho que é um destaque negativo, é como a Federação Paulista organiza um campeonato e coloca uma arbitragem do nível que colocou para um Santos e Corinthians. Que mesmo o Santos estando numa fase ruim, é um clássico, e eles tinham que ter pensado um pouco nisso. Eu até acho que a arbitragem acabou prejudicando o Corinthians em alguns momentos, não no pênalti, que eu acho que o pênalti, infelizmente, assim, para os corintianos, né, Chico? Ele aconteceu porque o cara estava com o pé na área e o zagueiro recuar uma bola, tentar sair jogando por dentro da grande área é um erro que não pode acontecer. E o Corinthians deu essa oportunidade, aí o Marcos Leonardo foi lá no finalzinho, então foi um resultado para o Santos muito importante. Por quê, Chicão? Porque o Santos vem de muita dificuldade, está começando, é a terceira vez no ano que eu vejo o time sair praticamente com a mesma escalação. Eu não sabia do goleiro ao ponto esquerda do Santos há muito tempo e comecei a ver isso. Então é uma crescente, mas logicamente a gente tem muito o que fazer. O Corinthians tem um meio de campo muito forte. Eu estava até muito preocupado com o Roger Guedes, porque eu falei, o Roger Guedes foi pai agora, né? Nasceu a filhinha dele, a Mayla, e eu falei, ele vai querer fazer um gol para a filha dele. E era o receio. Mas o Santos, para mim, está caminhando lentamente de encontro às suas tradições. Discordo de todo mundo que fala que o Santos tem medo. O Santos não tem medo de ninguém. O Santos simplesmente está numa fase difícil, mas não tem medo de clube nenhum no mundo. Tomamos já goleada de times de fora, já demos goleada de muitos times fora, e eu acho que é uma crescente. Eu respeito muito a opinião de todos, mas eu falo uma coisa. Foi um jogo importante para o Santos, foi um resultado que, de certa forma, ajuda o time a caminhar um pouco mais na temporada. Estamos dependendo de jogos ainda para se classificar para as finais, mas aí eu falo, é que nem naquele brasileiro lá que a gente entrou em oitavo. Não deixa chegar. Abraço para todos. Roger, só para terminar a sua participação, não sei se você vai sair, mas naquela época, né, tinha Robinho, tinha Diego, Renatinho, né, Elano, eram todos jovens, né, e dirigidos por um treinador que, infelizmente, aos poucos foi parando, né, porque um treinador que tem um gênio fortíssimo, né, que é o Leão, e aí ninguém chegou uma época que ninguém aguentava mais esse tipo de treinador que se impunha pela autoridade. Ele é quase como um ditador, né? Leão jogava colete no chão, Chico, para os jogadores, você sabe disso? Ele não dava o colete na mão no treino, ele jogava no chão para o cara pegar. Exatamente. Esse tipo de treinador, Soveral, acabou ficando para trás, né? Foi superado pela modernidade, pelas relações modernas, né? Que os clubes acabaram criando, né? E eu gostaria de ouvir o Bob, que está quietinho, hoje tem catequese, né? Chico, posso aproveitar? Desculpa, é que eu estava aqui me apresentando para a professora Tânia. Tudo bem, professora da Casper Libero? Ô, professora, aula de assessoria de imprensa.
você vai ter muito trabalho comigo. Vai ter que trabalhar a sua imagem junto comigo. Fiquei sabendo, já aqui num rápido papo, que a senhora gosta muito de futebol. Principalmente do Corinthians. Do Corinthians. É claro, o melhor time do mundo. Não, do mais você está exagerando, vai. Não, mas tudo vai bem. ficar de exame e não sabe por quê. Ai, caramba. Até onde vai chegar esse timão aí no Campeonato Paulista? Eu acho que não, acho que vai chegar até a final, acho que vai chegar. E aí perde pro Palmeiras. Nada, o Palmeiras não está querendo saber do Paulistinha. Eles não ligam pro Paulistinha. Obrigado, Pega. Entende mais que você, Silveira, essa música. A partir da próxima é a senhora que vai apresentar aqui, tá bom? Que eles não me querem mais. Vamos continuar aí, pessoal. Vai, eu cheguei aí, interrompi o papo de vocês só para variar. Agora eu estou à disposição também. Pode seguir, Chico. Você passou a bola para mim, então eu quero saber do Bob. Como é que ele está vendo esses outros, os grandes, né? E como é que ele está enxergando esse jogo que vai ser uma pedreira para o Palmeiras contra o São Bernardo, né, que já é o adversário do Palmeiras na semifinal. Aliás, nas quartas de final. Já é o adversário do Palmeiras. Quer dizer, ou vai jogar, na minha opinião, vai jogar no Allianz Parque mesmo, na casa do Palmeiras, mas tem ainda o risco de jogar lá no estádio 1º de Maio. E eu gostaria de saber, primeiro de você, como é que você está vendo o Corinthians, o Santos e o São Paulo? E depois, como é que você enxerga o São Bernardo, que, na minha opinião, superou os outros 3 clubes, o Corinthians, o São Paulo e o Santos. Não só na tabela, mas superou também o futebol moderno, uma folha de pagamento, o Tatá sabe, ele já teve em grandes clubes, ele sabe como é que funciona. O salário do Dudu, por exemplo, paga o time todo do São Bernardo. Né? É um absurdo. E o São Bernardo chega com uma certa, não sei, na minha opinião, uma grande ameaça para o Palmeiras, né? Podia não ser, ainda está em outra chave, mas quis o destino que acontecesse isso. Como é que você está vendo, vislumbrando o que vai acontecer no Campeonato Paulista, meu caro Bob? Chico, eu acredito que a próxima rodada do campeonato ela vai ser muito importante à medida que vai definir se Palmeiras e São Bernardo, que já está definido, jogam em São Bernardo ou se jogam no Allianz. O Palmeiras vai ser em primeiro lugar, mais ou menos. O Palmeiras pega o Guarani fora e um empate é bastante razoável num jogo como esse. E o São Bernardo pega o Água Santa em casa. Eu acredito que o São Bernardo ganha do Água Santa. Se isso acontecer, um empate do Palmeiras e uma vitória do São Bernardo, o jogo é em São Bernardo. E Palmeiras em São Bernardo é bem diferente do que Palmeiras e São Bernardo no Allianz. Então, eu acho que a próxima rodada é muito importante nesse aspecto. Se for no Allianz, eu vejo que o Palmeiras tem muitas chances, mas assim, muitas chances mesmo, de vencer o São Bernardo. Se for em São Bernardo, já equipara um pouco mais e o São Bernardo pode crescer muito. Mesmo porque o São Bernardo ele joga leve, né? Acho que o Abel falou isso ontem, que o São Bernardo joga leve, descompromissado, consequentemente é um grande perigo, porque o São Bernardo está fazendo uma campanha maravilhosa. Mas, principalmente, o trabalho do Márcio Zanardi, né? Márcio Zanardi, eu confesso para vocês que não acompanhava o trabalho dele, comecei a ver o que ele está fazendo agora nesse Campeonato Paulista. Veja, ele tem praticamente 20 meses, 18 meses ou 20 meses trabalhando no São Bernardo, então é um técnico que está estável na posição, conhece os jogadores o conhecem, ele conhece o clube, então ele conseguiu fazer esse trabalho muito em função até do tempo, da convivência e que eles têm tido. Outra coisa também que eu achei bastante interessante, eu não sabia, é que o Márcio Zanardi ele adora o Sampaoli. Ele gosta do Fernando Diniz. Eu li, Bob, eu li. Você leu, né? Você leu. Ele gosta do Filipão, ele gosta do Fernando Diniz, mas ele gosta muito do Sampaoli. Então, esse estilo meio despojado e tudo pode facilitar muito para o São Bernardo. E vejam, ele é um técnico bastante novo, apenas 44 anos. Pode ser uma grande
revelação. Pode ser um belíssimo técnico para os nossos clubes de maior tamanho, né? De maior... Oi? Projeção. De maior projeção aqui. Pode até ser um bom técnico. Para o Corinthians, você está falando, né, Chico? Do Fernando Lázaro, que seria bom o Fernando Lázaro, de repente, fazer um estágio na Ferroviária para depois ganhar peso, força, conhecimento, experiência para ir para o Corinthians. Isso o Márcio está fazendo. Lógico. Está ganhando muita experiência, está ganhando muito peso, muita força, resiliência, e pode ser um bom técnico para o Corinthians, mesmo porque também ele já treinou o time, as categorias de base lá do Corinthians. Ele não é estranho ao Corinthians, o Corinthians não é estranho a ele. Não, vocês querem derrubar o Lázaro, então? Vocês querem derrubar o Lázaro? Então vamos fazer o seguinte: eu vou tirar o Abel Ferreira do São Paulo. Eu vou tirar o Abel. Não, a gente precisa de time, não de técnico. Eu vou tirar o Abel Ferreira do Palmeiras, colocar na seleção brasileira, e vocês levam o Zanardi pro Palmeiras, então. Nada contra o Zanardi. Mas o que vocês estão querendo derrubar o Lázaro aí? Vocês estão malucos? Não. O Lázaro é o técnico que se autodemole. Não é? Se o cara entregar, ele não cai. Se o cara não entregar, ele cai. É simples. Então, o negócio, na vez anterior, não sei o que o Tatá pensa disso, mas na última vez que o Corinthians colocou Lázaro no controle, ele fez jogos que não tinham um grande peso. Vamos falar a verdade. Pegou clássico. Eram jogos da Sul-Americana, alguns jogos do Campeonato Paulista. Agora, ele efetivado no cargo para valer, o grande jogo que ele fez até agora, na minha opinião, foi contra o São Paulo. Né? E olhe lá, hein? E olhe lá. Aliás, hoje o Thiago Salazar estava levantando na nossa reunião de pauta uma matéria bastante interessante que ele vai fazer, que o Corinthians, olha que coisa engraçada, foi o único em clássicos a ganhar fora de casa. Nem o Palmeiras ganhou fora de casa em clássico. O Corinthians ganhou de 2-1 de São Paulo, empatou com o Palmeiras 2-2 em casa, empatou com o Santos 2-2, né? E ganhou de São Paulo, fora de casa. O Palmeiras empatou com o São Paulo em casa, empatou com o Corinthians fora de casa, e o do Santos... Ganhou do Santos, no Morumbi. Foi no Morumbi, né? Santos no Morumbi. Ganhou. Foi empate também. Então, não, Palmeiras ganhou, Chico. Palmeiras ganhou. Ganhou do Santos no Morumbi, mando do Palmeiras no Morumbi. Ah, entendi. Então, o Palmeiras e o Corinthians foram os únicos que ganharam um clássico, né? Então, quer dizer que o Corinthians não está tão fora do páreo. E o Palmeiras também não perdeu de pequeno, né? Não perdeu ponto para pequeno. Isso aí que Ô, Chico, né, do Palmeiras. Eu penso que no Campeonato Paulista, Copa do Brasil, tudo pode acontecer. O futebol está muito nivelado, né? Então, vai ter mata-mata. Até o Santos tem uma boa chance. É difícil, mas não é tão impossível, não. Se você vê a combinação de resultados, é ganhar o jogo dele, torcer, acho que para o São Paulo não perder para o Botafogo, alguma coisa assim. Até o Santos pode chegar e depois é jogo eliminatório, um jogo. Aí você chega embalado numa final em 2 partidas. Acho até que o Santos, em campeonato por mata-mata, pode chegar, como é o caso do Campeonato Paulista. Mas pensando assim na temporada, Campeonato Brasileiro, eu vou passar para o Tatá agora. O que você pensa, Tatá, em relação ao Campeonato Brasileiro, que é um campeonato muito mais longo, Libertadores da América, que deram uma puta de uma enxada na Libertadores, mas é complicadíssimo, jogo fora, viagem longa, altitude... O Corinthians, porque eu vejo o Corinthians de 1-11, vai no papel como um baita time. Não sei se na prática vai aguentar o tranco. Dá para competir de 1-11 com Palmeiras e Flamengo. Você consegue enxergar isso ou prática e teoria não dá para tabelarem juntas nesse momento? Pois é, eu vou voltar à parte da primeira resposta, né? Se a gente tivesse condição de saber como é o dia a dia de trabalho do cidadão, do treinador, seria muito mais fácil analisar. Pelos poucos jogos desse ano, acho que no Campeonato Brasileiro é para brigar de novo, para ficar num grupo do 6º, do 8º até o 4º, talvez 3º.
Eu não consigo enxergar esse super time que você enxerga. Honestamente, há uma diferença abissal entre os times que você citou e o time titular do Corinthians, por uma série de razões. Cássio, Fagner, não. Gil, Fábio Santos. Sim, mas o Cássio não joga sozinho. Renato Augusto, sim, mas isso é um time Roger Guedes. Sim, mas é um time de futebol. Um time de futebol não joga o Cássio sozinho, nem o Roger Guedes sozinho. O Roger Guedes é artilheiro do campeonato e o Corinthians deu 2 gols para o Santos ontem. O Santos teve alguma felicidade com o teu time no Morumbi, tomou uma pisa histórica. E a campainha não é para mim, de novo é lá na Café Livre. Essa é maior que a hora do intervalo. O Santos teve alguma possibilidade de fazer alguma coisa contra o Palmeiras? Com todo o respeito que o Santos me mereça, o Corinthians tem que ir na Vila Belmiro, se é esse time que você está falando aí, e detonar, destruir. E não fez isso. Portanto, eu não acredito nisso. Campeonato Brasileiro, 8º para 4º, 3º, 0 de título. Libertadores, olha, Libertadores vai remar um universo. Essa Libertadores aqui vai remar o mar, porque ela está inchada, tem muita gente boa na Libertadores. Quando chega a fase aguda, tudo depende do que vai acontecer no Campeonato Paulista. Quem sabe não tenha nem o Fernando Lázaro na Libertadores, quem saiba seja outro treinador. E em relação ao Palmeiras, para não dizer que eu falei aqui só do Corinthians o tempo inteiro, tadinho do São Bernardo, do Márcio Zanardi, nem que ele fosse primo do Alex Zanardi, aquele que era piloto, perdeu as pernas e virou campeão paralímpico, nem que fosse o Alex Zanardi, o treinador, tadinho do São Bernardo. Na hora que valer, seja o jogo onde for, no 1º de maio, na Arena, aqui no campo da Aclimação, lá na Arena WS, onde a gente vai voltar a jogar futebol e tudo, aonde for, vai tomar uma pisa, tadinho do São Bernardo. Aliás, Tatá, eu vou ser fominha agora, vou fazer mais uma aqui. Você que entende muito de futebol, que é técnico de futebol, de times amadores, foi meu técnico em vários times da CESP, de campeonatos, etc e tal. Fiz o curso. Técnico com diploma, tá bom. O que você pensa do Abel Ferreira? Para mim, esse cara aí, ele é muito foda, ele é muito bom, ele é um gestor de grupo espetacular, ele não inventou a roda, mas ele tá fazendo a roda girar, como alguns brasileiros pararam de fazer. A sua opinião sobre Abel Ferreira, até onde esse cara vai? Para mim, ele vai ser top 3 do mundo. Pois é, contra fato não há argumento, né? O cara tá ganhando tudo, né? Tudo que disputa, um time azeitadinho, que não é esse super time que as pessoas pregam, mas é um time azeitadinho. Ele é muito bom, Alexandre. E você sabe, eu tenho por hábito dizer sempre para as pessoas em comentários como esse, falou, quero ver 6 meses, quero ver 1 ano, e o cara já está indo para 3 anos nessa batida. Quando você tem dinheiro, é tudo fácil, tá certo? Lá tem muita grana fácil, muito dinheiro para fazer o que quiser. Então, eu ainda olho, fico prestando atenção, penso na origem das coisas, porque eu não nasci ontem, eu já vi isso outras vezes. Agora, ele como treinador é espetacular, ele precisa acalmar o espírito, ele precisa ir aí para a Fundação Casper Libero, pegar um curso de coaching aí com alguém, para ele mudar, ele precisa ouvir a assessoria de imprensa, ele precisa conversar com jornalistas como você, como o Chico do quilate de vocês, para saber o que soa bem e o que não soa. Não adianta fazer o irracível, sabe? Eu sou o maior, eu sou o irracível, isso não vira. Eu conheço irracíveis que desapareceram. Vocês citaram um exemplo agora há pouco. Eu podia citar outro. Acabou a carreira do Vanderlei Luxemburgo. Por quê? Eu mando em tudo, meu amigo, hein? Pessoal da minha casa. Eu mando em tudo, eu sei tudo. Aqui é comigo, eu joguei bola. Eu era lateral do Zico, lateral do Júnior. Cala a boca. Morreu. Leão fazia o que fazia. Morreu. Não adianta isso pro Abel. Se ele aprender isso, aí pode ser que ele seja top 3 do mundo. Do contrário, compara ele. Você acompanha muito mais do que eu isso do dia a dia, porque você tem tempo e trabalha com isso e eu não. Olha o Carlo Ancelotti e olha ele. Acompanha o dia a dia do Carlo Ancelotti e o dele. Esse Ancelotti não eleva 4 decibéis na voz em coletiva, não desafia ninguém, responde tudo que acha que tem que responder, e quando a pergunta não tem que responder, ele fala, essa eu não respondo. Próxima. Terminou a polêmica. Não é quanto dinheiro eu tenho no banco. Mas aí são personalidades. Mas são personalidades, né, Tatá? O português é sangue quente, velho. Ele tem um jeito de viver a vida, já deu para perceber.
Mas ele tem que mudar. Se ele quiser ser o top 3 do mundo, você falou, ele pode ser um grande ganhador, que nem o Filipão também ganhou uma porção de coisa. Tem que baixar a bola, é só isso que eu acho. São opiniões, pessoal. Alexandre, ele não é o Rinos Mitchell, velho. Ele não é o Rinos Mitchell, tá? Não. Ele não é. É isso. Não, claro que não, mas é que na escassez... Calma. Eu tô apaixonado por ele, para falar bem a verdade. Eu acho ele muito foda, cara. Eu tô achando ele... No teu você dá porrada. E nesse você tá apaixonado. Eu sei como é que funciona. Eu sei disso. E vou dizer uma coisa. Eu garanto para você, o Rogério Ceni é muito mais técnico que ele. Muito mais. É que ele deu um azar danado de voltar para o São Paulo, numa hora em que o São Paulo, como disse o Tatá, está numa guerra política há quase 20 anos. É um negócio assim impressionante. Depois que o Juvenal morreu, entregou o cargo e foi desse mundo para outro, né? Segundo o meu querido Bob, o São Paulo evaporou, né? E começou uma guerra pelo poder impressionante. Parece a queda do Império Romano, né? É uma coisa assim. Se matavam, ficavam com a faca esperando o cara virar a esquina para dar uma facada. Era uma coisa impressionante. Aí chegaram os nórdicos, né, os germanos, aquele povo, os vikings, né, e tomaram a Europa. Lógico, os caras estavam se matando, né, no Império Romano. Aí esqueceram que tinha um inimigo lá fora muito mais forte que eles lá dentro. Né? Então, quer dizer, o São Paulo é isso que o Tatá falou, ele tem muita razão no que ele disse. Eu vi o auge de São Paulo, que acompanhou o meu querido e falecido Constantino Cury, que o Tatá conheceu e gostava muito dele também. Né? O Constantino Cury, só para vocês terem uma ideia, chamava e falava, passa lá na minha agência, que era a agência do Janda. A Janda. Tinha a Janda, né, que era do Cinta, da Chrysler, e depois ele passou para a concessionária Fiat. E você ia lá, e eles só deixavam você sair de lá depois do almoço num carro zero da Fiat. Ele disse, eu não tenho condição de pagar esse carro. Me paga quando puder. E não queria nem saber. Se jogava lá dentro do carro, dava chave, documento e você ia embora. Era um negócio absurdo. Né? E esse era o grande Costa. E ele tinha dinheiro do bolso, punha no São Paulo, como quase todos os cardeais. Né? E a gente olha para o São Paulo hoje, a gente vê o São Paulo depauperado. Né? É a queda do Império Romano. Infelizmente é isso aí. Não tem jeito. Ô, gente, vamos fazer aproveitar os últimos 7 minutos aqui para fazer um ping-pongzinho. Respeitando aí todos os times menores que estão nas quartas de final, ainda tem vaga para definir, mas projetando, vamos imaginar quem passa e as semifinais. Para você, Chico. Eu acho que passa o Corinthians, já está no final, deve pegar o São Bento, não vejo como o Corinthians não... Nem que o Corinthians jogue de costa e todo mundo joga com o olho amarrado, perde de São Bento. Não tem como. Já está na semifinal o Corinthians. É um clube que. Contra quem? Então, aí que está. Depende da posição que o Corinthians vai ficar. Eu acho que é bem provável que ele pegue o São Paulo. E o Palmeiras. O Bragantino. Tatá tiver certo. Ele deve pegar o Bragantino, né? E o Palmeiras chegar. Eu acho que resistência a ninguém. Então, eu acho que é Corinthians e São Paulo, uma semifinal, e a outra é Palmeiras e Bragantino. Tá, para mim, eu vou colocar o Santos aí como um voto de confiança, jogando contra o Palmeiras. Mas do outro lado, para mim, vai ser São Paulo e Corinthians também, e aí vai passar quem mandar o jogo. Se o jogo for na arena do Corinthians, o São Paulo rodou, não precisa nem ter o jogo, dá WO. Mas tudo bem. Você, Roger? Pessoal, eu penso assim, o Santos chegando, eu vou assistir o Campeonato Paulista até a final. Se o Santos sair, eu vou esperar o Brasileiro, eu vou esperar outro campeonato, aí o Campeonato Paulista deixa de ter importância. Se o Santos não chegar na final, o Campeonato Paulista não tem importância. Eu sou que nem o Chico. Se o Corinthians não estiver na final,
Que título vale o Paulista, Chicão? Não é nada, não vale absolutamente nada. Título sem o Corinthians na final, não foi nem campeonato. Naquele mundinho lá particular dos corintianos. Soveral, que faz parte desse mundo, fala aí para mim, seus palpites para semifinais. Apenas discordando do meu querido primo Tatá, porque ele é sobrinho do Vadio, eu também sou, então ele é meu primo. Pronto. Apenas discordando do Tatá, eu acho que o Corinthians tem um bom time, sim, acho que os 11 do Corinthians são bons, e se estivesse melhor treinado, o resultado está aí, não tá, a gente está vendo o jogo, e treinamento faz o time jogar bem, eu acho que o Corinthians, melhor treinado, pode sonhar, sim, em jogar o brasileiro com o sonho de ser campeão. Tanto que ano passado, aquele português picareta foi lá no Maracanã e fez um excelente jogo, encarou o Flamengo e podia ter até ganhado aquele jogo. Então, não dá. É o que o Rogério falou do Santos. Não é para ter medo, não. Corinthians não é para ter medo e não tem. A torcida vai, Corinthians é Corinthians. E não Mas tem e os cruzamentos? Tem. Aí que tá, é treinamento. Tem que treinar. Tem que treinar Não. Os cruzamentos. Cruzamentos de chave. Cruzamentos. O que você imagina numa semifinal? Na minha opinião, analisando de maneira fria, é mais ou menos o que vocês já falaram. O Corinthians vai jogar com o São Paulo. E eu discordo de você. Acho que mesmo jogando no campo do Corinthians, o Corinthians tem mais time, mas é um clássico. Então não tem essa história de WO, não. Acho que você está muito anti-São Paulino demais. Estou estranhando isso. Você está muito anti-São Paulino, porque está muito palmeirense, porque está cobrindo o Palmeiras. Está muito palmeirense, meu gosto. São Paulino não pode. Mas acho que é clássico, mas favoritismo do Corinthians, não WO. E do outro lado, né, o Palmeiras primeiro vai ter que ganhar aí do São Bernardo, que não acho que vai ser essa baba de cuspir em cima e de pisar, de ser isso aqui. Não acho. São Bernardo é um time chato, tá jogando bem, acho um time chato. É lógico que o Abel sabe disso, então o favoritismo é do Palmeiras. Deve pegar o Red Bull, que está na frente. Eu gostaria que fosse o Santos. Gostaria de ver umas semifinais com os 4 grandes, para o bem do futebol paulista. Essa é a minha opinião, tá? Betão? Eu estou com o Chico. Acho que dá Bragantino e Corinthians. São Paulo e Corinthians. São Paulo e Corinthians, e acho que dá Bragantino e Palmeiras. Legal. Roger, eu acho que o Santos não passa, porque o Botafogo tem uma vitória a mais que o Santos. E o Santos joga fora contra o Ituano. E o Botafogo joga em casa contra o São Paulo. Então, quer dizer, o Santos tem que ganhar fora e o Botafogo não pode ganhar do São Paulo. E o Botafogo não pode ganhar do São Paulo. Sou São Paulino nesse jogo do São Paulo. São Paulino. Mais do que o Silvestre. Eu tô escondendo o jogo, assim, eu tô fazendo esse tipo de descrente, sabe? Tá exagerando. Ô, Tatá, a gente tá chegando ao fim aqui, temos mais 1 minutinho e meio, eu queria que você falasse alguma coisa do futebol. Não, eu vou te propor aqui uma pergunta, eu vou propor uma última discussão. Seleção brasileira, cara, você acha que o Ramon vai ser um tampão para vir um pica grossa aí no front de fora? Ou você acha que a CBF pode trazer alguém daqui mesmo que seja estrangeiro, mas que esteja aqui no nosso quintal? Puxa vida, eu não tenho a menor ideia. Eu vou pensar para o próximo programa e te respondo. Vou fazer que nem o Filipão, lembra que a gente fazia pergunta para ele? Filipão, você não sei o que, não sei o que, ele fazia assim, ó. Você tá fugindo. Então vou te fazer uma outra pergunta. O Hendrick, eu vou disparar para tudo quanto é lado agora. O Hendrick vai ser esse monstro sagrado que pintou aí na base, ou vamos devagar? Bem devagar, calma aí. Tem muita coisa ainda. O Lulinha também ia ser o novo Marcelinho Carioca. Calma. Mas o Lulinha pegou um Corinthians
bem ruim, uma fase bem danada, cara. Com o cara. negócio do Lulinha, mas não dá. Vamos esperar, o moleque é muito novo ainda. Mas eu queria mesmo, era pedir pro Dudu colocar Dudu. Achei a foto aqui, mandei pro Dudu. Dudu, põe a foto aí dele no jornal. Buscar aí, ó. É o seguinte, o cara foi capa de jornal, olha o cabelo, o tamanho. O cara foi capa de jornal na Grécia, com a bandeira do Brasil, defendendo o National Sport Channel. Primeira Paralimpíada coberta para o Brasil, da maneira que tem que se fazer. Hoje todo mundo faz, mas em 2004 eu nem vou usar a expressão que os caras usavam quando eu fui no ministro para dizer que eu ia transmitir esses Jogos Paralímpicos do jeito que se transmite a Olimpíada. E também vou dizer mais para terminar essa conversa, o Silvestre está de azul ali com a camisa do NSC. Em menos de 50 anos, a Paralimpíada terá homens mais rápidos, que correrão mais rápido e saltarão mais alto do que a Olimpíada das pessoas normais. Só para controle, anota aí, não dá 50 anos. É possível mesmo. E não é possível, não vai acontecer. Bom, tudo bem. Concordo com você, também acho. Você está cravando, eu acho. Ô, Dudu, aproveita então, vamos botar um pouquinho de foto aí do Tatá para relembrar os velhos tempos. O Tatá foi um dos principais repórteres da época do show de bola no auge, do show do esporte com o Luciano do Vale. Me fala um pouquinho dessa... Foi o momento mais brilhante da tua vida profissional, Tatá, como repórter esportivo? Foi, claro que foi. Aqui temos fotos do meu arquivo, né? Uma saudade enorme do Luciano, né? Estou com ele em Recife aqui almoçando, quando a gente era ele patrão e eu empregado da Costa Dourada com o Campeonato Pernambucano, depois entregando o título para ele quando eu era da ACESP e tudo. Eu só quero dizer o seguinte, outro dia não, eu fui passar o Natal em Porto Alegre, porque minha filha, que é arquiteta, mora lá, dirige uma empresa lá, e entre os meus passeios eu fui ver o velho Estádio Olímpico do Grêmio, que está todinho destruído. Muito bem, eu estava passando, desci, um cara, a minha filha estava junto, meu genro, meu outro filho, minha mulher, o cara me reconheceu e saca do telefone celular uma fotografia na porta do Estádio Olímpico. Era um jogo certamente da Libertadores. Luciano do Vale, Juarez Soares, Eli Coimbra e eu. Que dizem, não sou eu que digo, né? Dizem que foi a maior equipe de esportes para jogos ao vivo da história da televisão. E eu comecei a chorar, como quase estou fazendo agora, porque desses 3 que eu citei, só eu estou vivo. Foi um ótimo tempo, graças a Deus, a gente marcou na lembrança de todo mundo. O Eli Coimbra morreu, coitado. O Eli faleceu. Ele era grande bolacha. Comprava sorvete dele no Guarujá toda hora. Isso, na Brunella. Grande Eli Coimbra. Bom tempo, Ale. Foi o melhor tempo da minha carreira, claro, indiscutível. Fazia 30, 40 pontos de audiência 3 vezes por semana. Era um absurdo, né? E o repórter era repórter, né? Não, com o repórter liberdade. podia perguntar, podia ir no técnico, podia falar com o jogador, podia fazer um monte de coisa. Hoje em dia o repórter nem a escalação dá. Hoje só tem um repórter que pode fazer isso. Ele está comandando esse programa, mas a empresa que ele trabalha não tem jogo de futebol, porque se tivesse, ele ia fazer isso. E para deixar aí claro, eu acho que é Corinthians, São Paulo no estádio do Corinthians, e Palmeiras e Bragantino, e a final é Corinthians e Palmeiras. Aí é na minha casa, Bolacha está sentado lá, Cristina fez para ele, nesse dia aqui, feijão branco, o Tostão, o Sérgio Percopi está aqui atrás, nós viemos do jogo, ela fez feijão branco com costeletinha de porco e couve para ele dormiu em casa, porque ele tomou 6 garrafas de vinho, acabou com a minha adega, Felipe Massa lançando a Fórmula 4, eu uma das 6 transmissões que eu fiz na Record nos últimos 10 anos de Toronto, e aqui eu estou com dificuldade de reconhecer, não sei quem é essa pessoa, não tenho ideia de quem é esse cidadão, não conheço ele, meu amigo, irmão. E, falei com o Pipito no dia que ele faleceu, choramos no telefone, o Pelé me pegou no colo, foi meu colega de trabalho 2 vezes na Bandeirantes e na PSN, ele não sabia nada quando ele ia para as transmissões da PSN, o Muniz, ele era um dos poucos chamados de Muniz, eu era amigo do teu pai, você sabe, sei, Rei, que jogo que nós vamos narrar? Falei, como, Rei? Nós vamos fazer Argentina e Brasil, eliminatória da Copa do Mundo. Muniz, nós estamos bem? Fala, Rei, nós perdemos de tal, ganhamos de tal. Esse era o Pelé, a coisa mais linda do mundo. Estamos mal de convidado, né? Estamos mal de convidado. Otávio Muniz, grande Tatá Muniz, muito obrigado. Eu vou te chamar mais vezes, porque tem tanta coisa para explorar sobre imprensa, sobre sua vida, sobre o futebol, enfim. Eu quero contar mais história com você, Tatá. Muito obrigado, ficar com Deus. Lembre-se... isso aqui eu roubei de você, vai. Nada.
Olha lá. Nada na vida é por... Ah, é por... Tá escrito aqui, ó. Nada na vida é por acaso, nada. Nem eu entrevistando o Balestre, esse maldito que queria que o Senna morresse, esse desgraçado. Essa foto aí atrás de você, essa projeção, né? É, aqui, Fórmula 1 de 90, eu entrevistando o Balestre e mandando fogo Ladrão. nele. O Thiago Mendonça que me mandou, esse maldito. Que Deus, que a terra seja pesada para esse desgraçado. Tchau, beijo pro Roger, pro Soveral, pro Chico Lang, pô, eu amo o Chico, e para você, meu filho, você é da casa aqui, você é como se fosse da minha família. Tatá ama você. Manda um beijo para a Cris, para as crianças. Tá ridículo? Tá bom, quem sabe para a estreia do Garrafa não muda esse penteado. Meu filho aqui. E é o seguinte, para terminar o programa, meu filho preto novo, dá uma olhada na criança. Olha o tamanho da cabeça. Olha o tamanho da cabeça. Cris, oi, Cris. Beijo para você, saudade. Eu conheci o Axel, né? Que era um gigante que você tinha aí, o Axel. 10 vezes pior, de xarope, 10 vezes pior que o Axel. 10 vezes, né, filho? É isso. Vai-te embora. Tchau, Tatá. Obrigado. A gente vai se falar de novo aqui, tá bom? Chico, Roger, Soveral, Beto e eu. Prazer. Tchau, gente. Eu preciso ir para aula.